E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa progressão bíblica que é, sinceramente, fascinante. Vamos traçar a jornada de como Deus transcendente escolheu encurtar a distância e vir habitar lado a lado com a humanidade. É um daqueles temas que vira a nossa compreensão sobre o sagrado de ponta cabeça. Para começar, a gente precisa olhar direto para esse verdadeiro escândalo da graça. O texto lá em Êxodo 25, versículo 8 diz: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Vamos parar um segundo para pensar na magnitude disso? O Criador de todo o universo, aquele que não cabe em espaço nenhum, de repente decide montar uma tenda literal no meio do deserto para estar com um povo super falho. A história não é sobre a humanidade escalando uma montanha inatingível para achar Deus, mas sim sobre o divino descendo para a poeira da terra só para estar perto. E para a gente entender de verdade essa mudança gigantesca na história da redenção, nós vamos seguir este caminho de 5 pontos. Começando pelo escândalo da graça, passando pela teologia visível, chegando no verdadeiro tabernáculo, depois entendendo o que significa sermos habitados pelo Espírito Santo e, finalmente, como viver essa presença no dia a dia. Vamos lá! Então, nossa primeira parada, o escândalo da graça, o momento em que o incontível decide descer. Sabe, entender isso constrói todo o alicerce para captar o desejo de intimidade que pulsa nessas fontes que estamos estudando. Tem um paradoxo brilhante acontecendo aqui. A imagem que muita gente tem na cabeça é de um ser puramente transcendente, infinito, inalcançável, lá longe no céu. Mas os textos nos mostram o exato oposto. Um Deus imanente querendo armar a tenda bem ali, no meio do acampamento, de forma íntima e presente. E o mais interessante é que a concepção que a gente tem dessa distância muda totalmente a forma como vivemos. Se achamos que só existe distância, a fé vira algo frio e mecânico. Mas quando a gente entende esse desejo de proximidade, toda a nossa existência ganha um significado enorme de comunhão. Acompanhando a linha do tempo dessa presença, a coisa fica ainda mais visual. A gente começa lá no Jardim do Éden. Depois, a presença passa para o tabernáculo, que era aquela tenda móvel no deserto. De lá vai para o Templo de Salomão, uma superestrutura fixa de pedra. Em seguida, dá um salto para o Verbo encarnado e chega, finalmente, à Igreja, que somos os crentes. Reparou na escalada constante? É uma intimidade que vai crescendo com o passar das eras. O grande plano sempre foi zerar a separação. Entrando na nossa segunda sessão, a teologia visível. Aqui, a própria arquitetura funciona como uma baita revelação. A questão é que aquelas estruturas físicas da antiga aliança nunca foram só, enfim, projetos de engenharia civil com pedras e tecidos. Elas eram uma teologia profunda, feita para ser olhada e tocada. O ponto principal é que absolutamente nada no design do tabernáculo foi acidente. Olha só os materiais envolvidos. A madeira de acácia, que era super propensa à corrupção, representava exatamente a nossa natureza humana caída. A base de prata, um material que na época era ligado a transações de resgate, apontava direto para a redenção. E o revestimento de ouro puro, envolvendo tudo aquilo, simbolizava a justiça divina perfeita cobrindo todas as nossas imperfeições. É muito forte. Cada material físico estava gritando uma mensagem, contrastando nossos erros com a perfeição de Deus. E isso nos leva a esclarecer algo que é muito mal compreendido. Quando a gente lê as leis de pureza super rígidas do livro de Levítico, é muito fácil interpretar tudo do jeito errado, achando que Deus é inacessível. Mas a verdade é esta: a santidade não é distância, é o que torna a convivência possível. Toda aquela disciplina exigida no acampamento não servia para isolar friamente a humanidade. Era para purificar o terreno, para garantir que morar junto com a pureza absoluta fosse seguro e viável. Era simplesmente uma preparação para uma morada duradoura. O que nos traz a seção 3, o verdadeiro tabernáculo, o exato momento em que o Verbo se faz carne. Aqui no Novo Testamento é onde a gente vê a virada de chave mais dramática de toda essa narrativa. Lá no Evangelho de João aparece uma palavra grega fantástica, eskenosen. Quase sempre a gente lia a tradução como habitou, certo? Mas o sentido literal e original é tabernaculou, ou seja, armou a sua tenda. O Verbo se fez carne e armou a sua tenda no nosso bairro. É um espelho perfeito do tabernáculo lá do deserto. A divindade vestiu a nossa pele e entrou no nosso tempo, no nosso espaço, e principalmente assumiu a nossa fragilidade. Deus conosco. E o que isso significa na prática? Significa que esse verdadeiro e vivo tabernáculo pisou na mesma poeira que a gente.
A ideia de que estamos sozinhos ou esquecidos perde completamente a força quando a gente percebe que o divino entrou de cabeça nas nossas alegrias, nos lutos e nos perrengues do dia a dia. A presença sagrada não dependia mais de um monte de cerimônias. Ela virou uma promessa de companhia o tempo inteiro. Seção 4. Habitados pelo Espírito Santo. Saindo de templos frios de pedra para pedras vivas. Aqui acontece uma quebra de paradigma absurda para a nossa realidade atual. Na antiga aliança, essa habitação de Deus tinha CEP. Ela era restrita a um prédio físico, construído com muito suor, cedro e pedras gigantes. Mas olha a revolução na nova aliança. Agora, a morada acontece de forma super dinâmica dentro dos corações de uma comunidade inteira. Não é mais uma estrutura vulnerável que um império invasor pode destruir, mas um santuário orgânico, feito de fôlego e de vida. E o apóstolo Paulo escancara isso com uma pergunta poderosa, avisando que o próprio ser humano se tornou o santuário. Pensem na escala dessa redefinição de identidade. Aquela mesma glória que antigamente exigia um isolamento absurdo, escondido atrás de véus pesados, agora preenche pessoas. E o melhor, de forma permanente. Então, o X da questão é essa identidade nova. A gente não foi apenas perdoado pelas nossas falhas, nós fomos habitados. A gente não sai por aí carregando uma pasta cheia de princípios morais e regras religiosas. A gente carrega a própria presença transformadora de Deus. E tem um detalhe crucial para os nossos dias. Nós funcionamos de forma comunitária, como pedras vivas. Sabe, um tijolo solto na rua não faz um prédio. A formação desse santuário visível depende 100% da união da nossa comunidade. E isso nos traz a nossa quinta e última sessão, a presença no dia a dia. Como de fato viver a realidade do Deus conosco. Juntando toda essa evolução teológica fenomenal, fica aquela pergunta prática que não tem como fugir. Se a humanidade agora é literalmente um templo móvel, como que a gente deve navegar por aquelas horas mais comuns, simples e monótonas do nosso dia? Porque vamos combinar, não dá para gerenciar uma vida que carrega um peso desses da mesma forma que a gente administraria um armazém vazio. A própria análise dos textos nos entrega um roteiro prático sensacional. Primeiro, viver e agir com uma consciência contínua dessa presença. Uma reverência pela morada interior que não tira folga na segunda-feira de manhã. Segundo, firmar a nossa identidade na redenção. Lembra daquela madeira de acácia toda coberta de ouro? Pois é a graça que nos cobre que deve orientar nossas atitudes, e não a nossa natureza propensa ao erro. E por último, cultivar essa comunhão constante para que o santuário interno pulse sempre com vigor. E sabe, isso destrói um mito gigante. É até bom mentalizar esta frase. A santidade não é frieza moral, é fogo relacional. É sério, muita gente por aí acha que buscar a pureza é só seguir uma cartilha de regras frias e ficar se distanciando de tudo. Mas as fontes nos garantem que a santidade existe justamente para manter a beleza, o calor e a proximidade contínua no relacionamento com o Criador. E quando a gente olha lá para frente, para a consumação final de toda essa história no livro do Apocalipse, a gente se depara com esta afirmação incrível. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Esse é o grande clímax. O fim total de qualquer separação. Uma realidade sem véus rasgados, sem construções gigantes de arquitetura e sem lágrimas. A eternidade não é um nada vazio no espaço. É pura e simplesmente um lar, totalmente preenchido por essa presença visível e amorosa. E para amarrar tudo, a gente deixa esta reflexão final, que é bem profunda e provocativa. Se já somos hoje os portadores dessa promessa maravilhosa e milenar, será que a nossa rotina atual reflete um santuário vivo de comunhão? Ou está parecendo mais um espaço religioso vazio? Pensem só, como é que essa jornada impressionante vai mudar a forma como caminhamos pelo mundo amanhã de manhã? É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem nossa exploração de hoje. Esperamos que tudo isso traga luz para as perspectivas de todos nós. Até a próxima.